Boa noite a todos. Estamos iniciando essa nossa live, dando continuidade a esse projeto que o Centro Espírita Bezerra de Menezes está desenvolvendo, nesse momento em que a humanidade vive essa necessidade da reclusão, de se ficar preso dentro de si, buscando aquilo que há de melhor. Nesse sentido, estamos buscando colaborar a fim de os poucos conhecimentos que se tem, que se possa contribuir, compartilhar, dando continuidade àquele nosso trabalho que era feito presencialmente na casa, agora de uma forma virtual. Pedimos permissão para entrar na casa de todos, para que possamos transmitir esses momentos que serão pouco tempo, né? Para que nós, de fato, possamos, junto a todos, entrar nesse conhecimento que é tão importante, que é o domínio do saber sobre o pensamento e sobre a vontade. Como todas as tarefas espíritas, vamos iniciar com uma breve oração, convidando a todos que possam nos acompanhar. Aqueles que quiserem podem fechar os olhos. Elevamos o nosso pensamento a Deus Pai, a Jesus, o Mestre amado, e pedimos as bênçãos para que neste momento em que estamos dedicados a esse trabalho, que tenhamos ouvidos de ouvir, olhos de ver, a fim de gravar as instruções, os ensinamentos que o Mestre Jesus veio nos trazer, que a doutrina espírita decodifica e que com mais facilidade podemos absorver. Que nós tenhamos neste momento a tranquilidade, a harmonia, a paz, a fim de transmitir esses ensinamentos. Que Jesus nos acompanhe e que assim seja. Pensamento e vontade, duas ferramentas necessárias para que tenhamos sucesso em nossa vida. Sucesso, sim, como espíritos, sucesso na nossa jornada que nos propusemos a realizar, pois, como todos sabem, aqueles que estudam a doutrina espírita, estamos aqui não pela primeira vez. E também, com certeza, não será a última, pois que ainda não alcançamos a qualidade necessária para que não precisemos mais reencarnar. Deus nos deu todas as condições de que necessitamos para este empreendimento e nós, lá no mundo espiritual, nos comprometemos a que nos dedicaríamos, estamos nos dedicando, né, dentro daquilo que nós temos de potencial. Espíritos imortais que somos. Não morreremos nunca. Perdemos as vestes do corpo físico, como já perdemos outros tantos em outras épocas. Estamos aprimorando o espírito a cada encarnação. Para isso, precisamos também relembrar de certas coisas que aprendemos até no mundo espiritual, quando os benfeitores amigos que nos estiveram
a fazer junto conosco o plano de reencarnação, o plano reencarnatório, de que nós deveríamos nos preocupar com as coisas importantes da vida, deixando de lado as coisas não tão importantes, dando a importância necessária a cada uma das situações. Para tanto, então, iniciaremos uma pequena projeção, uma pequena exposição que fizemos para acompanhar esse tema. Já fizemos ele em outras épocas presencialmente, agora estamos fazendo virtualmente. Desde já peço desculpas porque a minha câmera não é das melhores, né? Mas aqueles que puderem e quiserem deixar algum comentário no chat que está ao lado, por favor, isso vai ser de grande valia para todos nós. Então iniciamos a nossa palestra, trazendo informações a respeito de pensamento e vontade. Nós vamos falar a respeito de pensamento, principalmente nesses tópicos. É assim que eu costumo elaborar as minhas palestras na parte visual. Como o pensamento influencia a nossa vida? Será que influencia? O poder do pensamento. O que se pode construir, mudar ou destruir com a força do pensamento? Pensamento e emoções. Vontade. Na parte da vontade nós falaremos o que é e o que não é vontade. Força e atuação da vontade. Consciência da vontade. Devemos sempre estar atentos para tudo isso, de que nós não temos nada disso como alguém que tenha criado isso. Nós não somos criadores. Então, esse trabalho é todo baseado nas organizações que vêm de Jesus, nosso Mestre amado. Na doutrina espírita que, como Kardec fez, decodificou esses ensinamentos a fim de que nós compreendamos melhor, pois que muitas vezes fica difícil para a gente. E através da doutrina espírita fica mais adequado, mais fácil. Assim é que, com os ensinamentos de Jesus e com o auxílio da doutrina espírita e com os espíritos que a auxiliaram, que fizeram as obras auxiliares, nós daremos continuidade a esse trabalho. Nos baseamos, então, no livro Pensamento e Vontade, de Ernesto Bozano, que é um filósofo italiano, um estudioso da doutrina espírita, dos fenômenos espíritas, que viveu no século passado e que escreveu esse livro e que foi editado pela FEB, Federação Espírita Brasileira. Os ensinamentos da doutrina espírita, através de Allan Kardec, a começar pelo Livro dos Espíritos, mas também vamos falar em partes das obras póstumas e o Evangelho segundo o Espiritismo. Leon Denis, com o livro O Problema do Ser, do Destino e da Dor, ele que também é um filósofo e estudioso da doutrina espírita e que foi contemporâneo de Allan Kardec. De Emmanuel, nós vamos ver Pensamento e Vida e também alguns outros livros que são complementares. Bezerra de Menezes, esse que empresta o seu nome à nossa casa, escreveu uma carta para seu irmão quando ele estava no início do seu entendimento da doutrina espírita, escreveu uma carta e essa carta acabou virando um livro, e esse livro se chama
uma carta de Bezerra de Menezes. Nós vamos falar também utilizando o livro Desperte e Seja Feliz, da benfeitora Joana de Ângeles, que através de Divaldo Franco traz muitos e muitos conhecimentos. E o famoso, todo mundo já ouviu falar, No Nosso Lar, de André Luiz, através de Chico Xavier. Dando continuidade, então, iniciaremos através de Kardec, que vai nos dizer, lá no Livro dos Espíritos, na questão 456, quando ele nos diz, ou melhor, desculpa, questão 649, quando ele responde, os Espíritos respondem a uma pergunta que ele faz, perguntando qual é a melhor maneira que nós nos aproximarmos de Deus, de nós nos aproximarmos de Jesus, de nós nos aproximarmos dos Espíritos superiores. E eles nos respondem dizendo, na elevação do pensamento a Deus, aproxima o homem a sua alma. Veja que então, através do pensamento é que nós chegamos mais próximos a Deus. E isso a gente verifica nas nossas orações, no nosso pensamento elevado, que nós realmente estamos mais próximos de Deus, nosso Pai, ou de Jesus, o Mestre amado. Na questão 656, ele vai nos dizer que, reunidos pela comunhão dos pensamentos e dos sentimentos, mais força têm os homens para atrair a si os bons espíritos. Nós todos sabemos que não vivemos sozinhos, estamos rodeados de espíritos ao nosso redor, que perderam o elemento da carne, esse que nós ainda carregamos, mas que quando desencarnarmos também ficaremos sem ele, mas nos aproximamos. Tem aqueles amigos, tem aqueles que não são tão amigos, que estão ao nosso redor. Então, através do pensamento, nós podemos atraí-los. Mas como? Sim, através do pensamento. Se nós queremos bons espíritos ao nosso redor, nós teremos que ter pensamentos elevados, capazes de nos dar condições de alcançar esses bons espíritos, né? De outra forma, se pensarmos em uma vibração baixa, atrairemos os da outra ponta. Ele continua na parte do pensamento falando, o homem executa fluidicamente o gesto, o ato que desejou realizar, o seu pensamento cria a imagem e a cena inteira se pinta como um quadro. Isso está lá em Obras Póstumas. Então é isso, nós plasmamos o que queremos para nós. O pensamento é o início de tudo. Quando nós imaginamos algo e colocamos isso em prática, ele primeiro nasceu lá no pensamento. E esse pensamento pode se tornar realidade desde que as nossas condições, nós mesmos nos demos as condições para que isso aconteça. Claro, existe a questão do merecimento e da necessidade que temos para isso. E, portanto, temos que levar em consideração que, às vezes, aquilo que nós desejamos não conseguimos construir até o final, em função de que ainda não é hora de nós conseguirmos aquilo, ou, quem sabe, até passou da hora. Então, este momento é para vivermos o que estamos vivendo. Allan Kardec ainda vai falar que o pensamento representa em nós um poder de ação que alcança muito além dos limites. Inclusive, vai nos dizer isso em seguida, na parte da vontade, quando ele nos diz que devemos purificar, pois, nossos corações, não deixando que nele demore qualquer pensamento mundano ou fútil. O que significa isso, né? Mundano, não, de mundo mesmo, das questões do mundo, e que muitas vezes nós damos mais valor, nós criamos situações em que não são tão necessárias aquilo. Portanto, tem condições,
E nós temos as condições de, ao observarmos que estamos dando mais ênfase a coisas negativas, podemos voltar atrás e pensar em coisas positivas. Isso imediatamente muda a nossa condição espiritual daquele momento. Ele vai continuar dizendo que pela vontade podeis elevar o seu pensamento a fim de comungar com aqueles que os podem auxiliar. Está lá no Evangelho segundo o Espiritismo. Então, pela vontade, nós elevamos, se nós queremos, nós mudamos a nossa condição de pensar naquele momento. É muito importante que nós observemos este pensamento que às vezes é bastante baixo, de uma qualidade ruim, e que atrai aqueles que querem que nós continuemos com essas qualidades ruins. Se nós pensarmos alto, pensarmos em engrandecimento, nós teremos sucesso, sim. Passemos então à parte onde Leon Denis vai conversar conosco a respeito. Leon Denis, que foi, como eu falei, um filósofo que nos trouxe muitas informações a respeito da codificação de Allan Kardec e que traz assim informações muito úteis mesmo para que nós aprendamos muitas coisas com ele. Assim sendo, nós vamos ver que ele fala para nós sobre o pensamento, que a alma humana percorre seu caminho cercada de uma atmosfera brilhante ou turva, povoada pelas criações do seu pensamento. Então ele reforça aquilo que Kardec nos diz lá, dizendo que somos nós que buscamos aquilo que queremos. Se eu quero a felicidade, se eu quero a alegria, eu devo pensar em alegrias, em felicidade, em engrandecimento, melhorar os meus pensamentos a fim de que possa também receber, de outra parte, aquilo que eu estou querendo. O pensamento não atua somente sobre nós, diz ele, mas também influenciamos nossos semelhantes para o bem ou para o mal. Não é assim quando a gente encontra, às vezes, pessoas de mau humor, angustiadas, com dificuldades, e que querem transmitir tudo aquilo de negatividade também para nós ou para quem quer que esteja ao seu redor? E de nossa parte, será que fazemos isso também? Pensemos no assunto, porque nós devemos sempre manter um equilíbrio, pois que tudo na natureza é equilibrado. Tudo é equilíbrio na natureza. E nós precisamos de harmonia e paz. Harmonia e paz só se consegue com equilíbrio. Quem se desequilibra acaba atraindo aquilo que não é agradável a si e nem aos outros. Modelamos a nossa alma e o seu envoltório com os nossos pensamentos. Veja só. Isso significa que nós influenciamos, inclusive, o nosso perispírito, que é o envoltório da alma, e que nos é necessário para que nós desenvolvamos o nosso trabalho. Portanto, temos que ter cuidado com aquilo que fazemos. Muito cuidado. Vejamos então o que ele nos diz sobre a vontade. A vontade, o homem, consciente de si mesmo, de seus recursos latentes, sente crescer em suas forças na razão dos esforços. Sabe que tudo que de bem e de bom desejar há de mais cedo ou mais tarde realizar-se inevitavelmente. Aquilo que falávamos antes. Nós plasmamos aquilo que nós pensamos. Nós colocamos em prática, portanto, aquilo que nós pensamos. Basta que tenhamos vontade para isso. Ele vai dizer ainda, antes de tudo, devemos aprender a fiscalizar os pensamentos. E isso se faz através da vontade. Quando nós vemos que o nosso pensamento está se desviando, como nós costumamos dizer, para
lugares, para caminhos, para situações não agradáveis. Coloquemos eles nos trilhos, pensemos novamente em coisas agradáveis e vejamos se nós não vamos nos sentir melhor. Com certeza. Então, disciplinando-os, determinando-lhes uma direção determinada, um fim nobre e digno. E ele diz, o poder da vontade é ilimitado. Nós temos uma ferramenta fantástica na nossa mão, que é o que domina o pensamento, a vontade. Ele vai nos dizer ainda, nesse mesmo livro, que em busca do saber sobre a vontade, devemos entender que vontade não é desejo, não é esperança e não é achismo. É determinação e coragem acima de tudo. Portanto, demos a importância que nós precisamos dar à vontade, pois que ela é muito, muito necessária ao domínio do pensamento. Sigamos à frente. Nós vamos ver aqui Bezerra de Menezes. Bezerra de Menezes vai nos dar informações a esse respeito, nos dizendo, na parte do pensamento, né? Tudo na vida gira em torno dos pensamentos que emitimos. Se temos bons pensamentos, a nossa vida será boa. Caso contrário, ela não será. Simples assim é o que ele nos diz. Se temos bons pensamentos, a nossa vida será boa, equilibrada, harmonizada. Será simples, não precisa ser complexa. Se não temos, a nossa vida não será. E é o que nós percebemos em muitas situações de nossas vidas. Né? Quanta dificuldade que nós mesmos impomos através dos nossos pensamentos negativos, através das situações mais esdrúxulas, e não permitimos a nós mesmos nos melhorar. Então a nossa saúde física, espiritual e emocional depende das energias que direcionamos. Veja só. Tudo depende do pensamento. E ele vai nos falar a respeito de vontade, dizendo assim, precisamos colaborar com a divina concepção, orientando-nos pela vontade de colaboração e não viver interrompendo, por força de nossa estupidez contumaz, o parto da sublime criação, daquilo que Deus nos dá. E muitas vezes nós interferimos nisso, queremos interferir, atrapalhamos o trabalho divino que está sendo desenvolvido sobre nós também. Não é só sobre os outros, não é só sobre a outra parte da criação, sobre nós também. E ele vai nos dizer, assim como o bom humor ou o mau humor é contagiante, o pensamento também é. E a gente vê isso, né? Quantos que o mau humor, a gente levanta de manhã e diz, mas que dia bonito, o outro diz, bonito só para ti, eu não estou vendo nada de bonito. Mas temos que agradecer a Deus, qualquer coisa que está acontecendo, nós temos obrigações para conosco e a alegria é uma delas, sermos alegres para conosco mesmo. E isso vai envolver os nossos irmãos em alegria e paz. Ele nos diz ainda que pela nossa vontade de crescer e melhorar moral e espiritualmente, colaboramos com a obra de Deus, porque somos co-criadores e colaboradores do Senhor. Jesus já não nos disse que nós somos deuses, evidentemente com D minúsculo. Então o que ele nos dizia é que nós somos colaboradores da obra da criação. Nós somos colaboradores de Deus, que conforme ele nos disse, Deus nunca parou de trabalhar, nem Jesus parou de trabalhar. Nós também não pararemos de trabalhar, porque este é o nosso trabalho, essa é a nossa colaboração para com Deus, nosso Pai. E isso é muito importante nós estarmos conscientes. Por isso, o pensamento
e o domínio desse pensamento através da vontade. É tão importante. Seguindo. Veremos que André Luiz, na obra então O Nosso Lar, ele que é um repórter do mundo espiritual, nos trouxe tantas informações em tantos livros, através de Chico Xavier. E esse foi o primeiro da série, né? Quase todos nós, eu tenho certeza, assistimos aquele filme maravilhoso, baseado nesse livro. Que, aliás, aqueles que ainda não leram, mesmo que tenham visto o filme, seria bom lê-lo, porque ele é bastante importante. Ele vai nos dizer numa passagem lá, depois de conversar com o benfeitor que está ao seu lado, e ele descobre isso e fica encantado de saber que o pensamento é base das relações espirituais dos seres entre si. E ele diz, somos muito insubmissos às leis universais, vivendo nos caprichosos mundos inferiores do nosso eu. Nós pensamos sempre naquelas questões somente de nós e não vemos quase nada ao nosso derredor. Muitas vezes nós somos chamados a atenção durante várias vezes, durante o dia, ou durante a noite, durante o sono. E nós não percebemos, e nós não queremos perceber. E continuamos com os pensamentos negativos que nos destroem, que nos diminuem diante da grandeza que é essa obra de Deus. E que nós fazemos parte. Não nos submetemos às leis divinas, diz ele, ao cultivo das verdades. Essa energia tem sido empregada há milênios nas criações mentais destrutivas ou prejudiciais à própria criatura. Ou seja, nós mesmos colocamos entraves à nossa frente e ainda reclamamos. Coloca-se a pedra na frente e depois fica reclamando que deu uma batida naquela pedra, bateu com o pé. Né? Mas observemos as nossas atitudes, a começar pelos nossos pensamentos, dominando-os. Ele vai nos observar aqui no livro Os Mensageiros, que é outra das obras dele, através de Chico, que a vontade no plano das sintonias, quanto mais elevado o discernimento, mais livre se lhe fará a criação mental originária para libertar ou aprisionar. Depende do que nós pensarmos e depende da vontade que temos de absorver esse pensamento, mantê-lo para o bem ou para o não tão bem assim. Por isso, a vontade é que domina o pensamento. A vontade que coordena tudo o que dali vem. E esse pensamento, lembrando só, que ele não está no corpo físico, o pensamento é gerado pelo espírito. Nós temos um cérebro no corpo físico que absorve informações, que guarda essas informações. Mas as relações mentais, espirituais, vêm do espírito. E por isso a importância de que nós elevemos sempre as nossas condições através de boas leituras, de olhar coisas edificantes na televisão, de ler bons livros, de estarmos junto daqueles que nos trazem alegria, paz, harmonia, não daqueles que nos querem mal, ou que nos querem rebaixar, ou que também não estão nem bem consigo próprio. Se nós pudermos ajudar esses que não estão bem, que nós façamos. Agora, não nos envolvamos, não deixemos que as emoções tomem conta das nossas relações. Precisamos discernir o que é adequado e o que não é, para nós e para os outros. E ele nos diz ainda, não bastam palavras, é preciso usar corretamente o poder do pensamento. Cada espírito precisa manter e nutrir as suas criações mentais para o bem. E ele diz, somos o que queremos ser. Portanto, não temos que nos queixar a ninguém. Somos nós mesmos os criadores da nossa condição
atual. E, com certeza, somos os criadores da nossa condição futura para as próximas encarnações. Por isso a importância de nós fazermos o bem, de nós criarmos as condições para o futuro para nós mesmos. Assim, ele vai nos falar em uma outra parte ainda. Somos o que queremos ser, sim. Esforça-te para ser o melhor, porquanto perante a lei, a nossa vontade é responsável em todos os nossos problemas oriundos de sintonia. Portanto, nós escolhemos com quem nós queremos estar. É a nossa vontade que faz isso. Por isso, nós temos que usá-la de forma adequada, a fim de que, corrigindo aquilo que vem do pensamento, nós utilizemos somente aquilo que seja adequado para nós. Criamos nossas próprias dificuldades, diz ele, vícios e doenças, porque somos nós os responsáveis por nós mesmos. Vamos adiante, falando agora de Joana de Ângeles, ou Joana de Ângeles falando para nós, através do livro Desperte e Seja Feliz. Né? E ela vai nos falar. Na questão dos pensamentos, ela nos diz: não dês os teus espaços mentais para os pensamentos vulgares. Preenche todas as brechas com ideias de edificação e de ação no bem, da felicidade própria e alheia. Preenche todos esses espaços. Não deixe que coisas ruins venham até ti. Ela nos diz, inclusive, numa outra passagem, que diz assim, ó, substitui um pensamento negativo imediatamente por um outro pensamento positivo. Quando nós nos dermos conta que nós temos capacidade de fazermos isso, como vai melhorar a nossa vida? Como vai melhorar as nossas relações? Porque o que pensamos é emitido para o orbe e é emitido para o universo. E nós influenciamos aqueles que estão próximos a nós. Como disse lá Leon Denis, nós não influenciamos apenas a nós mesmos, mas também a todos que nos rodeiam. Na questão da vontade, vai nos dizer Joana de Ângeles, a vontade é o motor que impulsiona os sentimentos e as aspirações humanas para a conquista do infinito, sendo sempre maior quanto mais é exercitado. Então nós temos que dar exercício a essa vontade. Ah, mas eu não consigo, quando eu vejo eu já estou pensando, pois pratique. Ela nos diz, pratique, faça isso. E quando menos esperar, você já está pronto. Não está mais pensando negativo, não está mais se relacionando com situações negativas, nem atraindo aqueles que não são tão agradáveis à tua possibilidade. A vontade, diz ela, pode e deve ser trabalhada através de exercícios mentais da geração de interesse e de motivação para conseguir-se a autorrealização. Ela ainda diz, até que exteriorizemos o pensamento, devemos fazer o uso dos filtros necessários, a fim de verificar se o que vamos dizer é útil, é verdadeiro, e se tem o intuito de ajudar a quem vai ouvir ou de quem está sendo falado. Lembro dos 3 crivos, daquela história que vem dizer aquele sábio, né? Será que o que eu estou fazendo ou estou dizendo é útil? Se você veio me dizer algo, ele vai me dizer, isso é útil? Passou por esse crivo? Ótimo. Ele é verdadeiro? Ótimo, então tá bom. E o intuito disso é ajudar alguém? Se não passar por um desses crivos, é melhor nós deixarmos de lado. Porque ele precisa ser útil, verdadeiro e ajudar, fazer o bem a alguém. Continuando, nós veremos aqui Emmanuel.
Emmanuel, esse benfeitor que acompanhou Francisco Cândido Xavier durante toda a sua vida, que escreveu através das mãos de Chico Xavier tantos livros que são assim as bases que nos norteiam além das obras básicas, né? Então é importante darmos essa consciência, termos essa consciência de quanta coisa útil nós recebemos. Isso foi pelo pensamento que trouxe através de Chico Xavier, pelas suas mãos, tantas coisas que nos são tão importantes para a nossa vida. Sigamos a nossa palestra. Ele vai nos dizer que a vontade, ou melhor, digamos, que o mal e o bem, o feio e o belo, já estiveram na nossa mente. Foi de lá que veio, através do pensamento, foi uma criação nossa. Então aquilo que é uma criação que nós trazemos e que nós realizamos, primeiro ela teve lugar lá dentro do pensamento. E foi pela vontade que esse pensamento se plasmou, que foi colocado em prática. Todas as obras humanas são o resultante do pensamento das criaturas. Então, tudo o que nós fazemos primeiro está lá no pensamento. E temos que ter consciência disso. E ele vai nos falar sobre o poder do pensamento. O poder do pensamento depende, inclusive, ele diz, porque o pensamento é muito poderoso e deve ser, né, estudado para que isso ocorra de uma forma adequada, como já vimos nos outros benfeitores nos falando sobre isso. E o poder do pensamento, ele depende, primeiro, da superioridade moral. Então, se nós temos as capacidades morais, nós pensamos elevado, nós não pensamos em situações negativas. Nós somos grandes no pensamento que nós emitimos. Pela inteligência, e essa inteligência falamos do espírito, a inteligência que faz com que, dominando esse pensamento, ele seja superior, ele seja engrandecido. Então, utilizemos a nossa inteligência, pois que ela é fruto das nossas todas encarnações passadas. Se estamos aqui hoje, inclusive, assistindo essa palestra, porque nós já tivemos muitas condições e que nós estamos colocando em prática hoje. Então, continuando, pelo desejo. Então, se nós tivermos a vontade, o desejo de fazer, nós vamos fazer. Pela memória, não do corpo físico, como falamos antes, que a memória é a memória do espírito, pois que se cometemos erros no passado, por causa dos nossos pensamentos negativos, observemos isso e lembremos disso, que a nossa memória nos oriente para que não repitamos esse tipo de atitude. Então a memória é importante nesse sentido. Da criatividade, da pureza de intenções, da fé. Se tivermos fé, nós colocamos em prática aquilo que queremos. E da vontade. Então é a vontade que nos faz realizar. A vontade é a gerência, diz ele, esclarecida e vigilante, governando todos os setores da ação mental. Devemos impor o jugo da disciplina de modo a mantê-los coesos na corrente do bem. Mente humana possui departamentos do desejo, da inteligência, da imaginação, da memória. E o gabinete da vontade, ele diz. Então, nós não podemos, como ele fala, dirigir olhando pelo retrovisor e vendo as nossas culpas do passado. Isso já passou. E também não temos que mirar as nuvens, porque isso é muito alto. Então nós temos que ter equilíbrio e colocar pela vontade os pensamentos que nos são propostos por nós mesmos nas condições que nós temos.
Seguimos adiante e vamos ver o que Jesus tem a falar. Algumas frases que ele nos diz e que nos remetem a esse pensamento, esse estudo sobre o pensamento e a vontade. Jesus então vai nos dizer, lá em Mateus 15, não é o que entra pela boca do homem que o macula, não é isso que agride o homem espírito. Isso é para o corpo físico, mas não serve para o espírito. Então é aquilo que sai da boca, aquilo que o espírito pensa, aquilo que ele emite é que o agride de fato, que agride os outros também. Então é muito importante vigiarmos o que estamos pensando. Ele nos diz, entrai pela porta estreita, porque larga é a porta da perdição. Então vamos nos depurando, eliminando as arestas, aquilo que Joana de Ângeles diz, substituir um pensamento negativo por um positivo imediatamente. Isso vai fazer com que nós alcancemos essa qualificação de podermos entrar pela porta estreita. Vai nos dizer ainda que a fé e o grão de mostarda, né? A fé, se tivéssemos a fé de um tamanho de um grão de mostarda, nós moveríamos todas as montanhas que estão à nossa frente, as montanhas espirituais, que nos atravancam o caminho e que nos impedem, por nós mesmos, de seguirmos à frente. Então tenhamos fé. Fé é muito maior que um grão de mostarda. Vamos exercitá-la, vamos fortalecê-la para que sempre tenhamos melhores condições. Ele nos diz, amai ao próximo como a si mesmo, fazei o bem, isso nasce no pensamento. Se eu quero bem para mim, eu quero bem para os outros, e isso vai dar as boas condições para nós. E o mais importante, no final ele diz, vigiai e orai, porque vigiai os teus pensamentos, e isso se faz através da vontade, e orai para fortalecer a tua fé, para que tu consigas permanecer no bem. Portanto, meus irmãos, nós temos muitas coisas que nos são oferecidas dentro da doutrina espírita e em todos os momentos de nossa vida, não apenas nesses momentos em que nos dedicamos a estudar, mas todos os dias, em todos os momentos, nós temos as condições, nós temos as qualificações para colocar em prática tudo aquilo que aprendemos. Esse estudo de o pensamento e a vontade, ele é muito extenso. A gente precisaria de horas para conversar sobre isso, porque existe um manancial enorme na literatura espírita que nos traz as condições para melhor compreender. Por isso que nós devemos impor a nós mesmos essa disciplina de realizar as boas tarefas do dia. Estamos passando por uma pandemia. É momento em que nós temos todas as condições de fazer esse exercício. Nós podemos escolher o que assistir. Nós podemos escolher o que ler. Nós podemos escolher o que fazer. Nós temos condições. Nós temos qualificações. Olhemos para dentro de nós. Observemos pelos nossos pensamentos o quanto nós já engrandecemos. Façamos a nossa parte. Libertemo-nos dessas amarras do passado. Se erramos, com certeza erramos, nós não podemos voltar atrás e fazer aquilo. E como dizia Chico Xavier, não podemos voltar atrás e fazer um novo começo, mas podemos permanecer no bem e fazer um novo fim. Melhorar as nossas condições para o encerramento da nossa encarnação atual. Melhorando-nos dessa forma. Seja lá o tempo que tivermos, se for para hoje que Deus vai nos chamar, ou para daqui a 50 anos, 100 anos, mas que nós nos dediquemos
a realizar o bem, pensar no bem, fazer o bem e termos vontade de melhorar sempre. Amigos, eu agradeço pela oportunidade. Espero que tenhamos dado alguma contribuição, porque Jesus está a nos qualificar todos os dias através dos seus ensinamentos. Por fim, eu gostaria de deixar esse pensamento de Joana de Ângeles, que está no livro Pensamento e Vida, e diz assim: vive de tal forma que deixes pegadas luminosas no caminho percorrido, como estrelas apontando o rumo da felicidade, e não deixes ninguém afastar-se de ti, sem que leve um traço de bondade ou um sinal de paz da tua vida. Eu quero agradecer a oportunidade novamente e pedindo a Deus, a Jesus, que todos nós possamos ter uma ótima noite, um ótimo final de semana, não esquecendo que esse momento em que estamos passando, por essa condição, não é à toa. É para nós realmente observarmos o quanto é necessário nós darmos essa parada para toda a humanidade. Esse desequilíbrio que nós já presenciávamos no mundo, havia uma necessidade de haver um reequilíbrio. E, portanto, estamos passando, todos nós, ricos e pobres, todos, independentemente de condição social, estamos passando pela mesma situação.